Bem, então vamos iniciar agora a nossa pauta, estamos na nossa reunião de dezembro de 2020, vamos iniciar agora a nossa pauta do período da tarde do dia 15 de dezembro de 2020. Certo? Então, iniciaremos com o processo número 52, da qual nós não temos nenhum pedido de acompanhamento, nem sustentação oral. Então, vamos começar com a relatoria da conselheira Rita, o recorrente Amadeu Henriques da Cunha, recurso do próprio contribuinte, relatoria da conselheira Rita. Isso, esse processo é um retorno de vista, presidente. Eu vou ler. Ótimo, obrigada. Me informem isso, que eu já vou dizer aqui o que foi decidido. Vista para a conselheira Ana Cecília, convertida em vista parecida. A relatora votou por conhecer do recurso especial e, no mérito, por negar-lhe provimento, acompanhada pelo conselheiro Mário. Nesse ponto, houve pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros quanto ao conhecimento ou mérito. Bate isso? Bate. Exato. De uma forma bem sucinta, a gente tem um recurso de divergência deposto pelo contribuinte, contra o entendimento da turma ACOR, no sentido de não ser possível a dedução de profissionais na prestação de serviços de enfermagem quando realizadas fora do ambiente hospitalar. A gente está com aquela discussão que já vem de algumas outras sessões, em razão do debate sobre a possibilidade ou não de serviço de enfermagens no sistema de home care ser possível de dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Uma relatora, presidente. Obrigada. Sim, agora eu estou retornando. A despesa é de enfermagem, não é isso? De enfermagem. Certo. Nesse caso, foi prestada a uma dependente da contribuinte, que era portadora de doença incapacitante, que demandava cuidados permanentes, mas a prestação de serviço era feita na residência da própria dependente, fora do contexto hospitalar. E o que se tem são recibos? Os recibos, eles são idôneos, assim, né? Se assim posso afirmar. Não, eu digo só discussão recibos ou notas fiscais? Mas a gente não está em discussão a comprovação da despesa. A gente está. Eu só estou perguntando. Tem que abrir, para eu lembrar. Ou se foi uma pessoa física? Não era nota fiscal de hospital. Hospital, não. Era pessoa física mesmo. Obrigada. Eu não sei se era aquela nota fiscal de empresa particular ou se era da própria pessoa física. Pessoa jurídica individual. Tá. Tinha CNPJ, né? Aí eu vou pedir então para a conselheira Rita, todo mundo se recorda, já proferiu o voto, e aí depois eu passo para a revisora. O meu voto, eu trouxe para os senhores, no sentido de não haver, na legislação do imposto de renda, a previsão que esses serviços prestados fora do ambiente hospitalar sejam deduzidos da base de cálculo do imposto de renda. Então, eu estou negando provimento ao recurso da contribuinte, até reiterando e citando como fundamentos as razões de decidir do conselheiro Dene, que fez o acordo recorrido, o voto vencedor no acordo recorrido. Sim, então vou passar agora para a relatora, conselheira para a revisora, conselheira Ana Cecília. Bem, presidente, na sessão passada, o meu pedido de vista foi motivado principalmente pelas discussões que surgiram com relação ao conhecimento do recurso. E aí a gente ficou na discussão e acabou assim que, diante da quantidade de processos, não foi possível parar e analisar naquela hora, e aí eu resolvi pedir vista para entender melhor sobre a questão da divergência jurisprudencial suscitada. Aí, aqui, eu vou fazer uma breve leitura do que eu consegui inferir sobre a questão do conhecimento. Com relação à decisão recorrida, o fundamento da decisão foi o seguinte: no caso concreto, ao analisar os comprovantes de despesa juntados pelo recorrente, verifica-se que a empresa contratada, Ilse do Carmo, CNPJ número tal, é uma pessoa jurídica individual, não classificável como instituição hospitalar, circunstância que desatende o artigo 73 do RIR, bem como orientações da administração tributária e decisão anterior tomada por essa mesma turma.
não cabendo, portanto, razão ao contribuinte. Essa foi a decisão recorrida. Aí o fundamento adotado na decisão paradigma. A questão deve ser decidida por esse colegiado, sem se a possibilidade de dedução de despesas com serviços de enfermagem prestados pelo Hospital Home Care Serviços Clínicos Limitada, nota fiscal número tal, isto é, se tais despesas se caracterizam como despesas decorrentes de internação e estabelecimento hospitalar. No caso específico, a enfermagem em residência, se comprovado, como no presente caso, que o paciente requer cuidados médicos permanentes, portanto, passível de internação hospitalar, as despesas com enfermagem em residência encontram-se sobre o campo de abrangência da lei e podem ser deduzidas do imposto de renda, inclusive, assim já decidiu o primeiro Conselho de Contribuintes. Então, diante do exposto, foi dado provimento ao recurso. Isso aqui é o paradigma. Então, nota-se pela análise do acórdão recorrido que foi salutar para a negativa de provimento do recurso voluntário o fato de as despesas médicas decorrerem da contratação de pessoa jurídica individual não classificável como instituição hospitalar. Já o acórdão paradigma tratou de situação diversa, pois os serviços foram prestados por estabelecimento hospitalar, hospital, home care, serviços clínicos limitados, ou seja, estabelecimento, né, definido lá na decisão como considerado na decisão como hospitalar. Então, nesse contexto, entendo que não há similitude fática entre os julgados, razão pela qual não se mostra possível identificar a divergência suscitada. Então, aqui, né, no processo que a gente está tratando, foram serviços prestados por uma pessoa jurídica individual, aqui a razão primordial para se negar o provimento ao recurso voluntário do contribuinte foi o fato de não se tratar de um estabelecimento hospitalar. Já o acórdão paradigma, ele tratou de estabelecimento hospitalar, houve emissão de nota fiscal, né, dos serviços prestados, e ali no paradigma se entendeu, portanto, que por se tratar de estabelecimento hospitalar, estaria incluído na regra legal, na norma legal, e, portanto, foi dado provimento. Então, aqui eu identifico que são situações distintas, inclusive, tanto no recorrido como no paradigma, essa distinção ela foi fundamental para se chegar à conclusão adotada. Então, estou encaminhando aqui por não conhecer do recurso. Sim, você então está arguindo uma preliminar do recurso. Sim, Rita quer se pronunciar sobre isso? Não tinha prestado, assim, não tinha me chamado muita atenção a questão do conhecimento. Eu confesso que eu acho que eu mantenho o meu conhecimento. Pelo que eu entendi do acordo recorrido, além dele fazer essa questão da fatura, né, não ser emitido por um estabelecimento hospitalar, mas eu acho que foi no contexto dos serviços não serem prestados naquele ambiente. Tanto que ele conclui, aí tem uma parte que é citada aí, porém não é o que ocorre no caso de análise, uma vez que os pagamentos teriam sido efetuados diretamente às duas profissionais por serviços de enfermagem prestados em residência. Ele vem falando que esses serviços até poderiam ser deduzidos se fosse prestado, né, no ambiente. Então, assim, por hora eu conheceria. Eu acho aqui que o que tem no paradigma é dizer que a pessoa precisava dos cuidados hospitalares, mas eu não vi que fosse isso, não. Qual que é o paradigma? Poderia... Ele é claro, o acordo recorrido, ele inclusive menciona uma resposta daquele perguntão da Receita. Perguntas e respostas, exatamente. E aí pergunta, são dedutíveis como despesa médica os gastos com internação hospitalar efetuados na própria residência do paciente? Aí falei, dedutível é a despesa com internação hospitalar efetuada em residência, somente se essa despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento hospitalar. Então, aqui a decisão recorrida, pelo que eu entendi, ela deixa claro, ao analisar os comprovantes de despesas juntadas pelo recorrente, verifica-se que a empresa contratada, aí menciona o nome da pessoa, não é instituição hospitalar. Eu sei, eu estou perguntando paradigma. Aí o paradigma diz que é hospitalar. Qual é o número dele? Poderia dizer. 102-44851. Aí ele fala claramente que por ser estabelecimento hospitalar, para mim a situação é nitidamente diferente. Ele fala que... Deixa eu abrir aqui de novo. 102-4485, né?
foi apresentada, inclusive, nota fiscal, e tais despesas se caracterizam como despesas decorrentes de internação em estabelecimento hospitalar. Isso foi no paradigma. No caso específico de enfermagem em residência, se comprovado, como no presente caso, que o paciente requer cuidados permanentes, portanto, passível de internação hospitalar, as despesas com enfermagem em residência encontram-se no campo da abrangência. Então, para mim, aqui, cumpre os dois requisitos para ele, que era o quê? Ser permanente e ser também estabelecimento hospitalar, que eram os dois casos que constavam no paradigma e que não são daqui do recorrido. No caso, a despesa de enfermagem estava incluída na fatura do hospital? Sim. 102, Ô, Cecília, qual que é o paradigma que você utilizou? Porque só um que foi admitido pela admissibilidade. Qual que é esse, Rita? Pode me dizer? O que eu tinha anotado era o 102.44.851. Deixa eu conferir o exame. 102.44.851. Que eu não estou achando nesse paradigma, Cecília, essas transcrições que você fez. Eu também não. Eu tinha olhado. Deixa eu abrir. Alguém está com o exame de admissibilidade aberto? Peraí que eu vou abrir de novo. Vou abrir o processo. Eu não vi essa caracterização de ser ponto hospitalar, não. Pelo contrário, eu achei que era um caso muito parecido aí. Autos de infração. Eu acho que o que você está citando, Cecília, é o acórdão 2802000164, que não foi aceito pelo despacho de admissibilidade exatamente por essa questão. Era do mesmo colegiado. Eu peguei o paradigma, ele estava no despacho e eu peguei o paradigma equivocado, porque eu peguei ele já não foi acolhido batendo com o seu entendimento, mas o segundo parece que é a mesma coisa. Esse que você está dizendo, ele realmente não comprova. E ele não foi aceito pelo despacho. Já não foi aceito, foi só pelo segundo, né? Que é esse que é do Nauri Tanaka. Domicílio, devem ser aceitos. Esse aqui parece ser bem parecido ao caso, esse paradigma 44 aqui, 851. Enfermeiro, prestante de serviço em casa. Não foi pessoa jurídica. Não, foi não. Aqui são enfermeiros, parece. Na verdade, esse primeiro paradigma não foi aceito porque ele foi reformado pela Câmara Superior. E aí foi levado em consideração só o 102.44.851. Não sei porque eu peguei, foi o outro. Regulamento. Bem, Ana Cília, então... Não, então, vendo que realmente esse outro paradigma não tinha sido, eu estava fazendo a comparação com o paradigma que nem foi aceito, né? Nem foi admitido. Então, com base nesse segundo aqui, eu estou vendo que a situação é semelhante, porque não foi prestado por estabelecimento hospitalar, aqui parece que foi por enfermeiras mesmo. Então, aqui dá para identificar a divergência, nesse caso aqui, porque mesmo não tendo sido por estabelecimento hospitalar, nesse caso aqui foi dado provimento ao recurso. Sim. Internação. Aí só o seu voto, então, que está faltando. No mérito. Não, aí com relação ao mérito, presidente, eu até acompanhei eu só me engano, foi a Ana Paula que relatou um processo um pouco semelhante a esse. E na ocasião, eu acompanhei
no caso era negando provimento ao recurso da Fazenda, só que aí reanalisando o que foi colocado até, inclusive, né, no acórdão recorrido e o que foi trazido pela relatora, eu vou acompanhar o voto da relatora e vou compartilhar do entendimento que ela adota no sentido de que não há previsão legal para essa dedução pleiteada. Então, nesses termos, né, tendo sido um serviço prestado ali por pessoa física, não houve apresentação de nota fiscal, ali foi um serviço de enfermagem. Então, por todas essas razões, eu vou seguir aqui o entendimento adotado pela relatora por negar provimento ao recurso voluntário ou especial do contribuinte. Bem, então a revisora acompanha a relatora. Eu vou então voltar aos votos, só para formalizar, que já tinha sido até proferido, né? Conselheiro Mário e... Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora, presidente. Aí, conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Eu vou divergir. Eu entendo que, nos termos do artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda, as despesas médicas ali estão em sentido amplo, o que permitiria... Tanto é que, embora se fale em despesas médicas, admite-se dedução de valores pagos a dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, outros profissionais que são da área de saúde e que, portanto, confirmam esse meu entendimento de que as despesas ali são de saúde em sentido amplo, ou despesas médicas em sentido amplo, o que permitiria, a depender da peculiaridade de cada caso concreto, admitir a dedução de despesas pagas com enfermeiros em internações, vamos dizer, domiciliares. Então, vou divergir, como já divergi naquele outro caso da doutora Ana Paula. Sim. Conselheiro Maurício. Com a relatora. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Eu também voto com a relatora. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso no mérito, por maioria de votos, negar provimento. Vencido o conselheiro João Vitor, que lhe deu provimento. Sim, agora vamos para o número 53 da pauta, contribuinte Marcos Fábio Leon, de relatoria do conselheiro João Vitor. Ele também era vista, né? Então, vou dizer aquilo que foi vista para o conselheiro Pedro Paulo, convertida em vista coletiva. O relator votou por conhecer do recurso no mérito por dar-lhe provimento acompanhado pela conselheira Ana Cecília. Divergiu quanto ao mérito o conselheiro Mário. Nesse ponto, houve pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros. Vista para o conselheiro Pedro Paulo. Não é isso, Pedro Paulo? Você pediu... Sim. Sim. Esse é o 50 e o que 53, né? 53. Dar provimento ou negar? Eu negar. Negar, saiu errado aqui. É da Fazenda, né? Eu acho que eu corrigi isso naquela pauta, mas pode ser que não tenha sido feito. Porque aqui está no mérito dar-lhe, mas não é dar-lhe, é negar-lhe. Acompanhado pela conselheira Ana Cecília. Divergiu quanto ao mérito o conselheiro Mário, que deu provimento, não é isso? Isso. Desse ponto, eu pedi isso. Bom, a gente não tem problema, já passou, nada foi proclamado, então não tem problema, a gente depois retifica isso. No próprio julgamento agora. Bem, conselheiro João Vitor, pode só recordar o caso para que a gente passe para o revisor, por favor? Tá. Glosa de despesa médica, a Fazenda Nacional visa restabelecer tais glósulas, que no caso aqui são despesas pagas aos profissionais que eu menciono aí logo no final do meu voto, e que, de acordo com o meu entendimento, os recibos, foram juntados os recibos na impugnação relativa a esses 3 profissionais, e esses recibos estariam de acordo com o regulamento do imposto de renda, o que sanearia o problema de desconformidade levantado pela fiscalização. Nesse caso concreto aqui, o contribuinte, segundo consta lá no relatório fiscal, ele não foi intimado para comprovar o efetivo pagamento, mas sim para apresentar os recibos. Ele apresentou os recibos, a DRJ, na hora de julgar, entendeu que haveria necessidade de comprovação do efetivo pagamento. Então, no meu voto, eu passo a consignar que tanto foram apresentados os recibos que foram exigidos pela fiscalização, isso só em sede de impugnação, evidentemente,
e, além disso, esses recibos comprovariam efetivo pagamento. Ademais, e para contrapor essas alegações abaixo do DRJ, que eu transcrevo, o contribuinte também juntou fotocópias das declarações de e-folhas 106 e 131 e alguns documentos médicos que estão nas e-folhas 107 e 125. Apresentou também relatórios de radiologia odontológica, isso está nas e-folhas 132 e 134, que comprovariam a prestação de serviço. Então, por isso que eu estou negando provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Sim. Aí, então, vamos passar para a revisão. O conselheiro Pedro Paulo, por favor. O conselheiro está conhecendo e, no mérito, negando o provimento ao recurso da Fazenda. O relator resumiu bem a matéria. A situação aqui ela é um pouco diferente de outros casos que a gente tem enfrentado. Aqui, o fundamento da autuação, o fundamento da glosa, diferentemente da maioria dos casos que a gente enfrenta, não é a ausência, a falta de comprovação da efetividade dos pagamentos. O fundamento da glosa seria irregularidades, né, que não atendia os requisitos da lei. E, de fato, alguns recibos apresentados na ação fiscal, faltava carimbo, coisa desse tipo, aspectos formais. Mas, logo na impugnação, o contribuinte junta, então, novos documentos, novos recibos, em que atende esses requisitos, né? Não há questionamento quanto a esses requisitos depois dessa entrega desses novos documentos. Mas a coisa acabou se desviando, né? Inclusive, tanto na impugnação há menção a isso, quanto no recurso voluntário, a comprovação da efetividade da despesa, a comprovação dos pagamentos, que não é a matéria objeto da autuação, a inovação nesse aspecto, certo? E, de fato, o contribuinte não foi intimado a comprovar a efetividade dos pagamentos, porque, inclusive, não foi esse o fundamento. E, considerando também circunstâncias específicas do caso, aqui as despesas são 3 recibos de 3 profissionais, 2, se eu não me engano, que é de menor valor, são 2 dentistas e um médico por tratamento cardiológico, né? E trata-se de uma pessoa que tem, de 1924, que nasceu, ele teria hoje, tem que fazer as contas aí, mas esperando perto dos 100 anos de idade. Então, e apresentou, inclusive, outros documentos complementares, notas fiscais, tem uma série de documentos aí que comprovam. Então, eu considerando essas circunstâncias, presidente, eu acho que não é o caso, então, de manter a glosa, não. Entende? Eu acompanho, então, o relator. Conselheiro Pedro Paulo, você comentou a questão do cardiologista, né? Normalmente médico, dentista, psicólogo e fisioterapeuta, né? Eu acho que eu nunca peguei um caso que não fosse essas... E assim que é um caso de médico, né? Não é comum o médico estar dando recibo de idôneo, até porque depois ele tem que pagar imposto de renda lá e tal. Então, assim, claro que são elementos extra, né? E ele descreve, tem documento lá que descreve os procedimentos, ecocardiograma, não sei o quê. Uhum, sim. O conselheiro, então, revisou... Até o conselheiro pode me confirmar, ele parece que ele não pagava plano de saúde, eu não vi dedução de... não sei. Então, o conselheiro Pedro Paulo está conhecendo e... Eu acompanhando o relator, sim, porque não sei se o voto não traz todos esses detalhes, né? Mas na essência ele está trazendo aí, tá? Eu estou falando só, por exemplo, que eu com esse voto, eu votaria pela conclusão, essa é só a questão, porque tem outras coisas, outras nuances, até para se eu for acompanhado, anteriores. Se eu for acompanhado e der conclusões, maioria, eu vou integrar as conclusões no voto. Eu creio que só enriquece, porque você vai trazer mais fundamentos, né? Porque creio que você não seria nunca contrário a nenhum desses fundamentos que o povo colocou. Não, de forma alguma. Né, na verdade, como eu disse, ele apresentou exames, né? Que é a questão salvo o melhor juízo, o doutor Pedro Paulo falou nisso, comprovou também a efetiva prestação de serviços, né?
Mas, assim, na hora de formalizar, se porventura esse voto for o vencedor, eu integro aí as conclusões, aí eu peço para o colegiado só dizer por que não acompanhou, quais são os pontos. Perfeito. O meu caso, só assim, eu só estou antecipando até, mas todo mundo já conhece o meu voto, só o fato de ter o recibo em si não seria o fundamento para mim. Teria que ter mais essas coisas que foram colocadas. Eu acredito que você não vai. Se a pessoa já aceitou só pelos recibos, eu creio que muito mais com essas condições, e aí a gente não votaria pela conclusão. Aí cada um coloca a sua. Bom, só um adendo, viu, João Vitor? Seria para a inovação, né? Também o Pedro Paulo falou uma coisa importante. Sim. A inovação, e que isso aí também é importante. E aí isso terceiro, realmente, né? Se a pessoa depois se exige outra coisa. Bom, então o conselheiro Pedro Paulo, com essas considerações, revisor está acompanhando o relator, e o relator já informou que vai fazer os adendos. Se alguém tiver outro, eu já coloquei os meus por antecipação. Conselheiro Mário. Presidente, eu vou reformular e vou acompanhar o relator, porque como tem comprovação de prestação do serviço, eu acho, para mim é suficiente para afastar a gota. Conselheira Ana Cecília. Eu já tinha até acompanhado no início do documento e vou manter o meu voto acompanhando o relator. Conselheiro Maurício. Por favor. Nesse caso, eu corri os olhos aqui, parece que não vi intimação, porque na verdade a prestação de serviço, como a gente já colocou em outras oportunidades, né, são binômio, né, tem que ter a prestação de serviço mais o pagamento, né, por aquele que é o declarante ou o dependente da declaração, né. E nesse caso parece que eu não vi, assim, eu posso estar enganado, eu não vi aqui a intimação para comprovar o pagamento da despesa, né. Até porque a despesa ela é bem significativa em relação ao próprio rendimento tributável do contribuinte. Mas, enfim, como não tem intimação para comprovar pagamento aqui, e parece que a discussão desde o início gerou com relação a problema no recibo, né, em si, então eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, presidente. Bom, ele está acrescentando várias coisas, você viu, né? Nem nada disso continua votando pelas conclusões, é isso? Desculpa, Maurício. Não, eu vou colocar como conclusões, presidente. Eu vou colocar como... Eu não vou alterar meu voto, eu vou colocar o final. Sim. Eu vou colocar o final que só. Daqui a pouco eu leio para. Eu nunca peço para ninguém alterar nada. Uhum. Assim, que eu estou votando pela conclusão por essas razões. Se a pessoa quiser gentilmente colocar e aquilo não for contrário a ela, a despesa médica, para mim, tem que comprovar o serviço prestado, né, e o pagamento pelo serviço, né? Bom, e aí nesse caso, a atuação, esse aqui é o problema. Vai voltar para as conclusões, então, né? Não, o fundamento da glosa não foi... Sim. Pessoal, isso foi o que me fez acompanhar. O que está se dizendo é isso, né, Maurício? Que nesse caso não foi isso, não foi pedido, não é isso? Que houve uma inovação. Então, por isso que eu acompanhei, porque não foi pedido o desembolso nesse caso. Exatamente. Certo. Pelas conclusões, é isso? Isso, presidente. Conselheiro Marcelo. Também acompanho, presidente, pelas conclusões idênticas às do conselheiro Maurício. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho com o complemento que o conselheiro ficou de fazer em relação às conclusões, né? Então, para as minhas conclusões atendem. Então, 53, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e do mérito, negar-lhe, né? Negar-lhe provimento, é isso? Provimento. Aí, os conselheiros Maurício, né? Maurício e Marcelo, né? Marcelo votaram pelas conclusões. Não é isso? Isso. Certo? Então, eu não vou registrar as minhas conclusões, porque eu vou ter conclusões, porque para mim, satisfaz a questão da inovação e a questão das comprovações em relação à prestação de serviço, tudo que foi colocado, que foi trazido além dos recibos. Bom,
Agora, podemos, então, passar para o 54 da pauta, conselheiro Maurício, também era vista. Isso, deixa eu fazer umas considerações aqui, presidente, porque eu estou dando um encaminhamento diferente da sessão passada. Eu vou só apregoar aqui o processo, tá? Sim. Só, Maurício, só porque está sendo gravado para as pessoas saberem. Tá ótimo, desculpa, presidente. Então, número 54 da pauta, o contribuinte, o recorrente é Paulo Rogério da Silva, é o recorrente, e nós já tínhamos iniciado o julgamento passado, a reunião passada, e aí foi convertida em coletiva. O relator votou por conhecer o recurso e o mérito por dar provimento parcial para desqualificar a multa de ofício. Nesse ponto, eu pedi de vista. Eu também tenho considerações, se foi vista coletiva, eu também tenho considerações a fazer em relação a... Bom. Acho que o cachorro lá da mãe do Maurício está divergindo dele, né, Maurício? Agora é aqui em casa. Porra, inferno. Pode falar, Maurício. Agora sim, Maurício. Bom, esse caso aqui, o que aconteceu? Na sessão passada, é um depósito bancário de origem não comprovada, né? Ele foi autuado e a multa foi qualificada de 150%, e aí subiram duas matérias, que é a desqualificação da multa e a decadência. Eu havia tomado... Eu havia... Pessoal que está cheio, presidente, por favor. Ele vai lá e diz assim, prende o cachorro, amordaça o cachorro. Eu ia dizer assim, quem está... A criança a gente ainda controla, tá vendo? Mas às vezes é quem está falando, o que é isso? A criança a gente ainda controla, né? Mas cachorro... Já está retornando. Mas eu também tenho umas coisas para falar sobre esse processo que ficou com vista coletiva, né? Sim. Então, o que aconteceu? Subiram duas matérias, né? A desqualificação da multa e a decadência. Eu havia inicialmente conhecido do recurso integralmente, recurso do contribuinte, né? E havia sido acompanhado com relação à desqualificação da multa. E na proposta original, eu estava analisando a decadência e concluído que não havia pagamento antecipado, porque, na verdade, o contribuinte pede aqui, na segunda matéria, que uma vez afastada a qualificadora da multa, que houvesse o reconhecimento da decadência com base no 150, sem qualquer outra análise, né? Basicamente de forma automática. E aí eu fui analisar de forma mais detida aqui os paradigmas e concluí que há óbice aqui com relação ao conhecimento dessa segunda matéria. Eu vou passar a ler aqui só a parte do voto com relação ao conhecimento da segunda matéria, que é a decadência, né? Por outro lado, o mesmo não se pode dizer com relação ao segundo tema, da decadência. A decisão fustigada limitou-se a afirmar que, considerando que a razão preponderante da aplicação da regra decadencial está relacionada à constatação de conduta dolosa, o desfecho dessa questão prejudicial está interligado à análise do mérito do presente recurso. O seu turno, recorrente sustenta que, portanto, considerando os parâmetros estabelecidos nos acordos de paradigmas acima, desqualificada a multa de ofício, resta fulminada pela decadência a hipótese de lançamento relativo aos fatos duradouros do ano calendário de 2003. Ou seja, como a decisão recorrida apenas aplicou a decadência no dado 173 em função da multa qualificada, o que ele sustenta aqui, como eu já disse, né, uma vez afastado do dolo, a decadência tem que ser aplicada pelo 150. E aí eu passo a dizer aqui, não é bem assim. Como é ser disso? Para que a regra de contagem de prática potencial seja deslocada do 1731 para o parágrafo 4 do 150, foi necessário que haja antecipado do tributo, ainda que parcial e inexista aprovação do dolo fraude simulação. Assim sendo, uma vez afastada a aprovação do dolo fraude simulação, restaria a perquirir se haveria nos autos indicativo do pagamento ao menos parcial do tributo. Essa, inclusive, a regra definida quando o julgamento do recurso especial 973 de Santa Catarina, devido pela sistemática do recurso repetitivo, né? Observância obrigatória priorizada, forte no parágrafo 2º do artigo 2 do RICAF. Note daí que o julgamento dos paradigmas indicados, acordos 2, aí eu passo para os paradigmas, né? Acordo 2401, 005, 884, 2402, 006, 873. Aqueles colegiados, após afastarem a qualificadora da multa de ofício, decidiram por reconhecer a decadência após certificar a existência de pagamento antecipado, na forma do artigo 150 do CTN.
confiram seus excertos destacados. Aí, no primeiro acórdão aqui, ele diz lá que ele aplica o 150, salvo na hipótese de existência de pagamento parcial, da população do cliente de dólar, falta de simulação, e aí ele diz que, no presente caso, conforme a declaração anual, houve o recebimento de rendimentos tributários com imposto já na fonte, o que atrai a regra do 150, parágrafo 4º. Esse é o primeiro paradigma? É o primeiro. Ah. Aí, com relação ao segundo paradigma, né? É o da segunda TO lá. Voto condutor onde se registrou outra circunstância. No presente caso, tendo o contribuinte apurado depois de registro na fonte, conforme se infere a organização legal, apostado aos autos a partir do 48, resta indubitável a aplicação do comando incerto no subdito artigo 150. Note com isso que os paradigmas representados tratam de situação significativamente distinta da destes autos. Lá, reconheceu-se a decadência após o afastamento da multa, uma vez que admitiram a existência do plano antecipado do tributo. Aqui, não se fez tal análise, mesmo porque a DIPF de folhas 7477, desses 2004, 7881, 2008, não evidenciam a existência de fonte ou imposto devido que pudesse ser sido pago em tal exercício, fazendo com que tenhamos, no caso envolvido, situações fáticas distintas que acabam por impedir a demonstração da pretensa divergência jurisprudencial quanto a esta matéria. Então, o que eu estou encaminhando aqui... Maurício, desculpe, no segundo paradigma, você entendeu que tem pagamento? Que está dizendo que tem? Eu acho que aí, esse segundo paradigma, eu estaria descartando, porque ele descumpre o repetitivo. Ele não... No segundo paradigma, ele não diz aqui... Eu entendi que no segundo paradigma, ele afirma ele aqui... Diz que tem pagamento, ele não diz, não. Ele diz que teve entrega de declaração. Eu vi isso. Não vi. De qualquer forma... Aqui, ele diz aqui ó, que o contribuinte apurou IRF. Onde? No primeiro paradigma? No segundo. No presente caso, tendo o contribuinte apurado IRF, imposto deixado na fonte, conforme se infere sobre a declaração de nova do total, resta indubitável a aplicação contida nos... Então, parece que em ambos os paradigmas, eles admitem o 150 pelo fato de ter imposto retido na fonte, que é modalidade de pagamento antecipado. Diferentemente do caso... tem súmula disso. Sim, 123, né? E diferentemente do caso concreto aqui, que sequer foi feita essa análise, até porque não tem pagamento, né? Eu, assim, me adiantando na declaração, a declaração de postados dos autos estão claras lá que não tem pagamento antecipado, sequer imposto apurado que pudesse vir a ser pago, né? Então, para mim, são situações fáticas distintas que acabam impedindo o conhecimento do recurso, tal como que é o contribuinte. Mas né? Você não precisa chegar a esse ponto, não, porque nem teria isso no... Eu acho que aí basta dizer que a tese do contribuinte é de que, uma vez afastada a qualificadora, automaticamente aplica o 150. E os paradigmas não dizem isso, eles têm um passo depois. Afastou a qualificadora, mas depois viu que tem pagamento. Sim, sim. Tá? Não tem a mesma... não é essa tese, não comprova a tese que ele está aplicando. Ele está querendo aplicar, né? Bom, enfim... eu estou entendendo da mesma maneira que eu ia também fazer minhas colocações em relação a essa operação em relação ao conhecimento. Então, o voto, presidente, é conhecer parcialmente do recurso para uma parte conhecida dar provimento a ele. Apenas quanto à qualificação da multa e no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento. É isso. Ficou entendido, então? Vou passar, então, para o revisor, era o Mário, né? Isso, presidente. A minha avaliação em relação ao conhecimento foi nesse sentido também, de que são situações práticas, assim, diferentes, em função da comprovação de pagamento. Da comprovação, não, né? Enfim, os acordos do fato de os acórdãos paradigmas eles tratarem dessa hipótese de antecipação de pagamento, uma questão que inexiste no acórdão recorrido, então eu vou acompanhar o relator nessa reformulação do voto pelo não conhecimento. Presidente, desculpa, acho que eu me confundi aqui um pouco, mas o acórdão recorrido ele nem entra na questão de pagamento, porque não haveria nunca, em razão da característica do lançamento, ou ele já derrubou em razão do dolo? Ele já disse que o dolo ele não ia analisar mais nada, não é? Isso. Pois é, mas aí os paradigmas não são
com relação à questão do dólar, eles não são suficientes para permitir o conhecimento, e conhecendo a gente teria que mandar para alguém analisar o pagamento? Porque o que ele quer é que seja aplicado automático, né? Ele quer que uma vez derrubado o dólar, que seja aplicado 150. Essa é a tese dele. Entendi. E aí essa tese não tem guarida nos paradigmas, né? Os paradigmas só aplicam 150 após certificarem que havia um pagamento antecipado. Eu acho até que ele se detém a esse argumento, porque de fato, assim, quando alguém for analisar, vai dizer, olha, pagamento não tem, por isso que eu acho que ele não avança. Mas, enfim, essa é uma outra discussão que já foge um pouco ao escopo. Sim. O lançamento é de quem mesmo? É depósito, né? Isso. Sabe o que aconteceu no recurso voluntário? A tese que ele trouxe era ineludivelmente. Aí dava certo para ele, era ineludivelmente, porque era a diferença de um dia, era aquele do FUS que diz assim, é ineludivelmente o prazo seguinte. Aí, certamente, certamente isso foi discutido, depois ele não trouxe mais essa tese. Mas isso não foi nem tratado, mas era isso, quer dizer, o contribuinte do fundo, eu acho que ele sabe que não teria como, né? E aí, porque essa tese, não sei se o Marcelo sabe ineludivelmente, era aquela que o ministro colocou no repetitivo, que dizia assim, no primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado, é ineludivelmente o primeiro dia do exercício seguinte ao fato imponível. E isso não é verdadeiro para os casos todos, por exemplo, imposto de renda, você tem IVA 4 meses, no mês 12 da Previdência você tem 1 mês, então não é exatamente assim. Então, por isso que depois teve embargo, e aí tem até uma súmula nossa, a 101, né? Bom, então, o conselheiro Mário está acompanhando, a conselheira Mário acompanhou, não é isso? A Rita já conselheira Ana Cecília. Vou acompanhar, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente o recurso apenas quanto à qualificação da multa e no mérito, na parte conhecida, dar reprovimento. Certo? A gente só desqualifica. Tá. Agora iríamos para o número 50, vamos para o número 55 da pauta, é o embargo contribuinte Pedro Zorati Neto. Embargante Pedro Zorati Neto. De relatoria ainda do conselheiro Maurício. Desculpe, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo. Pedro Zorati. Desculpe eu me distrair aqui, tá? Eu boto na pasta rapidinho aqui. Pedro Zorati eu tenho aqui que está retirado de pauta, por solicitação do patrono contribuinte. Não, esse aqui eu não vi, não. Ele é um embargozinho bobinho. Tá, então tá, tudo bem. Foi um engano aqui. O 56 que está retirado. Desculpe, está tão pequenininho aqui, é o 56 mesmo, desculpa. Eu já estou misturando. Não, tá certo, então, eu estou marcando o 56, obrigada. Mas Pedro Zorati, presidente, é um embargo que, na rigor, até nem precisava de... mas deixa eu abrir aqui para eu relatar. Câmara Superior, 2020, dezembro. Pedro Zorati. Aqui o embargo, né, na verdade, o contribuinte questionou 2 aspectos e foi dado seguimento a apenas num questionamento, que era um vício decorrente de lapso manifesto, erro decorrente de lapso manifesto. E que erro foi esse? Que no relatório, em algum momento, eu disse que o colegiado, né, o recurso voluntário, deu provimento ao recurso. Entendeu?
Lá no relatório eu disse que o colegiado deu provimento ao recurso. Né? E aí esse seria o lapso manifesto, e a correção é só para dizer que onde se disse que deu provimento ao recurso, diga-se negou o provimento ao recurso. Isso é no relatório, Pedro Paulo? No relatório lá do acórdão, eu sempre boto assim, em face do acórdão número tal, de tanto que deu provimento ao recurso, ou que negou provimento, ou que deu provimento parcial. Nesse eu escrevi, naturalmente por erro, por lapso, que ele deu provimento ao recurso. E aí o contribuinte disse que estava errado. Na verdade, ele não entrou com embargo só por isso, ele questionou um outro ponto. Mas na admissibilidade se deu seguimento apenas a essa questão. E como eu disse, ela não traria nenhum prejuízo ao processo, mas que já está questionado, está errado mesmo, então eu estou propondo corrigir para dizer apenas isso. Sem efeito infringente, para dizer que no primeiro parágrafo do relatório, onde se diz que deu provimento ao recurso, leia-se negou provimento ao recurso. Ponto. Tá, peraí, Bom, eu vou só registrar, que aí depois eu pego os votos. Conhecer e acolher os embargos para... Como é que a gente diz mesmo, hein? Sanar o vício apontado. Para sanando o vício apontado. Obrigada, apontado no acórdão. Só me diz a data. 17/3/2020, 9202008671. 671 de... Muito obrigado. 17/3/2020. Estou ajudando aqui, Pepe. 17/3/2020, sem efeitos infringentes, né? Uhum. Sanificar é bom, né? Sanar o vício. Sem efeitos infringentes, corrigir o lapso verificado no relatório, né? Isso, pronto. No relatório, nos termos do voto do relator, não tem problema. No relatório. Pronto. Aí, lá no relatório, obviamente, do acordo, né? No relatório. Aí, você lá no seu voto vai dizer, no relatório, onde deveria estar a Foi o que eu disse aqui. Onde se escreveu negou, leia-se deu provimento, leia-se negou provimento. Tá, perfeito. Então, pode repetir para mim, presidente, como é que ficou o registro? Conhecer e acolher os embargos de declaração para, sanando o vício apontado no acórdão número 9202008671, de 17/3/2002, sem efeitos infringentes, corrigir o lapso verificado no relatório do julgado. Relatório do julgado. Que a gente está dizendo aí lá do nosso acordo embargado, né? Certo? Ficou certo? E aí, no voto dele, ele está dizendo ali qual é a correção. Conselheiro Mário. Acompanhe. Conselheira Ana Cecília. Acompanhe. Conselheiro Pedro Paulo. Eu me acompanho, presidente. Agora eu não estou nem mais ficando chateada com isso, porque todos nós estamos... Conselheiro João Vitor. Acontece. Eu acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, conhecer e acolher os embargos para fazer sanar aí esse lapso no relatório. É só no relatório mesmo, né, Pedro Paulo? Esse é o relatório. Agora, seria o 56 da pauta, o recorrente Sérgio Arthur Fabiano Leão Menescal, mas ele foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Também era de relatoria do conselheiro Pedro Paulo. Vamos, então, para o número 57 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício, recorrente Sérgio Ramos Caiado. Esse aqui é recurso do contribuinte, né? Foi depósito bancário, de origem não comprovada. Origem não comprovada, e aí foi cobrada a multa de 5%, mais multa isolada pelo Núcleo de Carnilhão. O relatório, a matéria que subiu aqui por força de decisão em agravo, né? Foi reclassificação dos rendimentos omitidos com base no depósito bancário comprovado para Receita e Atividade Rural. E aí eu estou vendo problema aqui com relação ao conhecimento, e eu vou passar o voto na parte que toca ao conhecimento aqui, né? Por ocasião daquele julgamento, a turma ordinária entendeu que a reclassificação dos rendimentos omitidos
como os provenientes da atividade rural, como se provenientes da atividade rural fossem, só seria possível caso demonstrado liame entre os depósitos em contas e as receitas daquela atividade, mesmo admitindo que o outro lado oferia rendimento da atividade daquela natureza e que suas despesas de custeio suplantaram as respectivas receitas. Confira-se esse erro do voto condutor. E aí que o voto condutor aqui, a decisão recorrida cancelou parte desse item da atuação, cujos depósitos bancários foram comprovados, as razões de recurso junto a diversas planilhas para procurar justificar a origem dos depósitos bancários constatados pela fiscalização de conta bancária. Contudo, não há confronto ou qualquer correspondência entre os depósitos e as receitas oferidas da rural para comprovação pretendida pela recorrente. Com isso, são meras alegações vazias, destituídas de prova do fato alegado. A omissão de rendimento pelo depósito bancário decorre da presunção legal, sempre que o outro lado intimado não justifique com prova de forma firme e segura a origem de cada depósito. Existe necessidade de demonstrar de forma clara e precisa se os depósitos, cada um deles, correspondem efetivamente a rendimento da rural, descontando-se, claro, aqueles depósitos admitidos pela decisão recorrida. Sem isso, é impossível admitir a justificativa pretendida pelo recorrente sobre a omissão apurada pela fiscalização. Pode-se até existir alguma razão, mas é necessário demonstrar e comprovar o liame entre o depósito e a receita. Caso contrário, prevalece a presunção legal do 42 de 1930, com a tributação dos depósitos não comprovados na qualidade de omissão de rendimentos. De sua vez, no primeiro acordo de embargos, o colegiado recorrido houve por bem rever a decisão anterior no sentido de excluir do lançamento apenas as multas isoladas pela falta de recolhimento do carnê-leão, uma vez que a existência substanciada no item 2, redução da base de cálculo pleiteada devidamente no leão, já se encontrava definitiva à época do julgamento de primeira instância. Já no segundo acordo de embargos, a turma, após analisar documentos juntados de forma extemporânea, entendeu comprovar as origens de outros 3 depósitos em conta. Em seu recurso, o outro lado indicou os acordos 102 e 106 como representativo da divergência suscitada, sendo certo, contudo, que apenas o segundo paradigma é que teria sido apto a demonstrar divergência, consoante entendeu a decisão em sede de agravo, estabelecendo nos seguintes termos. E aí, o primeiro paradigma foi afastado já, o segundo, após a análise do agravo, ele diz o seguinte: em tese dessa baliza, constata as situações factas similares, pois tanto no recorrido como no segundo paradigma, ao analisar as alegações que os depósitos bancários originados da atividade rural, concluiu-se que alguns tiveram origem comprovada e outros não. Contudo, a partir daí foram adotados critérios diversos e, ao final, soluções diversas, caracterizando um dissídio interpretativo assim resumido. E aí, o primeiro ponto. Nesse segundo paradigma, entendeu-se que, constatado que todas as receitas do contribuinte são da atividade rural, deve-se excluir 80% dos valores do depósito bancário cuja origem não foram comprovadas individualizadamente. No recorrido, entendeu-se que todo o somatório dos valores de origem não comprovados individualizadamente deve compor a base de cálculo do orçamento, sem averiguar se as receitas do contribuinte seriam todas da atividade rural ou não. Assim, a divergência interpretativa restou demonstrada relativamente ao segundo paradigma. Não comungo da tabela da mesma conclusão. Vejamos. Compulsão do voto condutor daquele paradigma 106, embora vazado o entendimento de que quando o contribuinte somente tem rendimento da atividade rural, deve ser excluído da base de cálculo dos depósitos, percentual de 80%, percebe-se que a referida conclusão foi alicerçada ou levou em conta as circunstâncias daquele caso em concreto. Confira-se. Assim, como anteriormente informado, todas as provas dos autos indicam que as fontes de rendimentos do recorrente provêm da atividade rural. Vejam-se as declarações de rendimentos, as células rurais comprobatórias de empréstimos rurais, o resumo da nota fiscal do FII estadual, tendo o recorrente como emitente, levantamento da fiscalização na mensuração do APD do ano 2003, bem como levantamento de receitas e despesas do ano 2002, igualmente feito para fiscalizado. Tudo a indicar que o recorrente tem suas rendas provenientes exclusivamente da rural. Portudo, em uma abordagem que formalmente difere da propugnada pelos acordos antes transcritos, porém se igualam os valores dos impostos a serem exigidos, entendo que quando o contribuinte somente tem rendimentos provenientes da atividade rural, deve-se excluir da base de cálculo dos depósitos bancários não comprovados o percentual de 80% da dívida emitida. Assim, permanece rígida a autuação em sua fundamentação legal, com a mera exclusão da base de cálculo da inflação de 30% dos valores. Perceba-se que, diferentemente do acordo recorrido, onde se entendeu que não teria havido confronto ou qualquer correspondência entre os depósitos e as receitas oferidas da atividade rural, e assim sendo, não teria sido demonstrado liame entre ambos, no paradigmático entendeu-se que todas as provas dos autos indicam que as fontes de rendimento do recorrente provêm da atividade rural. Ora,
parece-me que a análise do conjunto probatório daqueles autos, somada à convicção igualmente formada, no sentido de que o contribuinte obtenha rendimentos e receitas exclusivamente da rural, situação que distou do caso em exame, onde foram declarados inclusive rendimentos de pessoa jurídica, é que foram decisivas para a conclusão adotada naquele julgamento. E mais, enquanto que no caso dos autos, o contribuinte optara em sua declaração pela apuração do resultado do rural mediante confronto de receita bruto total, despesa de custeio e investimento, consoante a nota 45.3, no paradigma, o fiscalizado se encontrava omisso quando do início do procedimento fiscal. Penso assim que a divergência entre as conclusões reside, em grande medida, na análise do conjunto probatório específico de cada caso, o que me leva a entender que, para aplicação ao caso em exame do resultado do julgamento no paradigma, implicaria necessariamente o envolvimento das provas desses autos, o que, em regra, não se admite a compreensão restrita atinente ao recurso, ao julgamento do recurso interno. E, pelo exposto, eu estou encaminhando por não conhecer o recurso, dada a ausência de similitude fática entre os acordos recorrido e paradigma. Assim, em resumo, eu percebi que no acordo no paradigma, a desclassificação, né, ou melhor, a tributação de 30% dos valores, a 10% dos valores, levou mais, deu mais em função do convencimento do jogador lá, em função do constava dos autos, de que ele só exercia atividade é uma questão de valoração, né, das notas ali. Sim, e aí, nesse caso, eu estou entendendo que aqui não daria para conhecer do recurso, presidente. Conselheiro Mário. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Também acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Esse é o número 57, né, da pauta. 57, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora vamos para o número 58 da pauta, de relatoria da conselheira Rita, recurso da Assembleia Nacional, contribuinte Alper Barbosa Barbará. Aqui, então, o recurso especial da Fazenda Nacional para discutir concomitância de multa isolada do Carnê-Leão com multa de ofício. Eu vou direto ao voto. Eu entendi que tem um problema de conhecimento e passo para a avaliação dos senhores. Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda, por meio do qual devolvido esse colegiado, discussão acerca da possibilidade de aplicação da multa isolada por falta de pagamento de Carnê-Leão, previsto no artigo 8º, em conjunto com a exigência da multa de ofício por omissão de rendimento de fatos geradores anteriores à edição da MP 351. Segundo o entendimento do colegiado recorrido, externado por meio do acórdão de final 444, a exigência simultânea da multa isolada do Carnê-Leão com a multa de ofício somente poderia ocorrer para fatos geradores ocorridos após a vigência da MP 351, que, entre outros, alterou a redação do artigo 44 da 9430. No caso dos autos, como estamos diante de fato gerador ocorrido no ano calendário de 98, concluiu-se pela impropriedade da exigência da multa isolada. O acórdão de embargos, número 22.01.0184, analisando de forma mais detida o lançamento, manteve parte da multa isolada aplicada, notadamente aquela aplicada de forma exclusiva sobre os valores declarados pelo contribuinte. Destacou que sobre esses valores não for exigida qualquer outra penalidade. Consta do acórdão de embargos, abro aspas. Nota-se, todavia, que o acórdão recorrido afastou a multa isolada sob o fundamento de que a mesma for exigida com concomitância. Porém, observa-se que apenas parte da multa incidiu sobre rendimentos considerados omitidos no valor de 35 mil, os quais, portanto, também foram objeto de autuação por omissão de rendimentos, caracterizando a concomitância. A parte restante da multa isolada incidiu sobre rendimentos que foram declarados pelo contribuinte, e sobre este, não havendo aplicação de outra penalidade, além da multa isolada. Neste cenário, o acórdão recorrido acolheu a tese inicialmente utilizada pelo colegiado ACO, fazendo a ressalva apenas de que a concomitância somente existia em relação aos valores relativos à omissão de rendimentos, e os quais foram objeto de lançamento de ofício. Para os valores devidamente declarados, foi mantida a multa isolada. A recorrente, embora defenda a possibilidade de aplicação concomitante das penalidades, sob o entendimento de que são punições aplicáveis a infrações distintas,
cita como paradigma o acórdão de final 853, o qual aplica entendimento convergente ao do acórdão de embargos acima citados. Transcrevo a ementa para os senhores. O rendimento recebido de pessoa física foi colacionado no ajuste anual pela contribuinte, assim a única conduta a ser apenada foi a não antecipação do imposto na forma do carnê-leão, escorreta a exigência da multa de ofício isolado em virtude da falta de recolhimento de carnê-leão. Foi ainda... Não tem concomitância, né, no paradigma? Isso, exatamente. É aquele que Maurício, lembra que você... assim, não tem como. Até agora eu não vi um acórdão desse país que tenha, porque realmente, se você for fizer uma procura, ou quando foi mantida essa multa no passado, é só quando não tem concomitância, porque quando tinha concomitância não era mantido. Então, concluindo, observamos, portanto, que os acórdãos ora analisados convergem quanto à aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, relacionada a fatos geradores ocorridos antes da MP 351, ambos os julgados rechaçam a possibilidade de sua aplicação em conjunto com a multa de ofício. Até cito aqui a nossa súmula CAP 147 também, mas aqui eu estou, então, diante da convergência dos entendimentos entre os acórdãos recorrido e paradigma, estou deixando de conhecer do recurso. Sim, o acórdão paradigma, ele é daqueles casos que o contribuinte declara e só não declarou, só não faz o carnê-leão. Então, só tem a multa do carnê-leão, não tem concomitância. Como é demonstrado a diferença de concomitância, para uma coisa só tem uma multa. Concomitância são as multas, né? Bem, então, eu não conheço. Deve ser o mesmo paradigma do seu, Maurício, daquele processo seu, lembra? Bom, nós já tivemos até um caso desse, Rita, que era do conselheiro Maurício. A Rita também não está conhecendo o recurso, não é isso? Correto. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora. Conselheira Ana Cecília. Com a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 58 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, vamos para o número último da pauta, né? Que o número 60 saiu, não é isso, Rita? O conselheiro, agora 59 da pauta, de autoria do conselheiro Pedro Paulo, contribuinte Marcelo Calim. Presidente, aqui tem só uma questão, esclarecimento, porque aqui eu coloquei na pauta e consta aqui no voto que é recurso do contribuinte e da Fazenda Nacional. E de fato era, né? Tem recurso do contribuinte e da Fazenda Nacional. Mas lá no finzinho aqui embaixo, lá embaixo, o contribuinte tem uma desistência do recurso. Ele aderiu um daqueles anistia, aquele negócio. E eu, inclusive, nem vi esse negócio, fiz o relatório e tal, só quando agora estava finalizando o voto foi que eu fui ver esse negócio. Tal. Tanto que aí no meu, esse negócio de amarelo que está aí no meu recurso é o relatório que eu fiz dessa parte aqui. Então, na verdade, o recurso que persiste aqui é só o recurso da Fazenda Nacional. Eu não sei, eu acho que aqui seria o caso de colocar, né, tem um recurso, colocar que houve desistência e não se conhece, é melhor... Não, já não foi conhecido. O presidente não conheceu. Não, nem se toca no assunto, né? Teve despacho dizendo que não conhece, porque isso a gente... Não, eu digo assim, porque ele constou na pauta... Não, eu sei que não, mas é porque ele constou na pauta como recurso do contribuinte e da Fazenda, ou simplesmente se corrige. Não, ele constou só quando ele constou como os dois? Não, eu meu, eu incluí como recurso. Tá, não, porque não tem. E devia o pessoal que verifica isso deveria ter corrigido, não. Eu também deveria ter verificado, mas o erro está feito, eu quero ver como é que a gente pode... Mas pelo relatório do Pedro, acho que foi admitido e parece que depois é que ele apresenta a desistência. Não, eu creio que não. Vamos ver aqui. Vamos ver, não sei. Pelo menos na ordem do sistema, e a desistência foi depois. Se tiver admissibilidade antes, aí sim,
Aí a gente deixa de conhecer por... É isso. Aí a gente não conheceria aqui, né? Não é isso? É. Mas assim, eu na minha cabeça, eu já teria até olhado isso, vamos ver. Espaço de admissibilidade de recurso especial do contribuinte. A admissibilidade é em 2013, a desistência é agora, recente. Ah, tá. Do segmento. Não, tá certo. Tá certo, Pedro. Então tá certo. A desistência é 2017. Então, só consigo que o recurso teve segmento e tal, mas houve a desistência, não se conhece. Requerimento de desistência. Não, tá correto. Então tá correto, Pedro Paulo. Estou confundindo aqui alguma coisa. Porque se foi feito, a desistência foi depois, está correto, sim. Já está aqui. Não, é porque eu vou pôr, porque não está aqui, porque na verdade eu fiz o relatório como se tivesse o recurso. Só agora, quarta, quinta-feira, semana passada, que eu fui ver desse negócio. Ué, mas está correto. Você vai botar como sendo recurso, mas não conhecendo pela desistência, não é isso? Isso, tá. Está correto. Então entrou Fazenda Nacional e Marcelo Calim. Está aqui, na pauta. Mas, enfim, essa circunstância, então, o recurso do contribuinte simplesmente era a questão de incorporação reversa na compra do banco pactual, aquela coisa. Né? E aí sobra, então, o recurso da Fazenda Nacional, que a matéria é juros sobre multa. Controvertida. Hã? Tem súmula. Pois é, que eu estou simplesmente aplicando a súmula para dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Peraí, Pedro Paulo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou até pôr aqui, senão acaba esquecendo. Tem que pôr a emenda aqui do... Não, vou pôr, eu estou dizendo que não... Sim. Aí a gente até tem uma emenda, né? Recurso, desistência, parcelamento. Nós temos até já padrão, uma emenda aí, e também o resultado também, padronizado. Contribuinte não conhecer. Não, então tem que pôr o recurso da fazenda, do contribuinte aqui, Pedro. Exatamente, eu já fiz o relatório, eu vou resumir mais, que não precisa desse relatório todo. Aí vou fazer. Como ele era do mérito, né, ele estava tem que ser analisado primeiro. A gente sempre faz a ordem lógica. Então, em relação ao recurso do contribuinte, que era o mérito, né, o nacional é o bem periférico, que era o juro sobre multa, né, não é isso? Então, a gente vamos julgar o recurso do contribuinte, o conselheiro não está não conhecendo, em face de desistência. Tem já uma coisa que a gente coloca. Eu vou procurar essa emenda. Mário, a gente tem aí um autotexto, né? Em face de adesão a parcelamento. Eu acho que é alguma coisa assim. Bom, então, não conhecendo o recurso, a adesão do contribuinte em face da desistência por adesão a parcelamento. Conselheiro Mário. Contribuinte está julgando. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. O relator. Conselheira Rita. Acompanho. Então, em relação ao resto do contribuinte, por unanimidade de votos, não conhecer, tendo em vista, a gente tem um autotexto, viu, Mário? Vista a desistência em face de... Estou dizendo, eu peguei até uma outra aqui, por desistência do sujeito passivo em face de pedido de parcelamento. É isso mesmo. Eu peguei numa outra ata aqui. Tá, isso, nós sempre... Agora, então, vamos para da Fazenda Nacional, que então era só o juros sobre... Estou conhecendo e dando provimento, aplicando a súmula. Perfeito. Conselheiro Mário. Eu acompanho, presidente. Conselheira Ana Cília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. E conselheira Rita. Acompanho. Então, em relação ao recurso da Fazenda Nacional, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Ficou alguma coisa para trás? Não, né? Terminamos Não, nada. também essa pauta de amanhã pela manhã. E amanhã, que seria, desculpe, de hoje à tarde, né? Amanhã pela manhã só temos um processo. Então, eu até proponho, se nós pudéssemos chegar um pouco antes, porque, vejam, a situação de amanhã, agora nós estamos no limite, a menos que queiram trazer esse processo de amanhã, tá? Amanhã de manhã temos um processo. À tarde temos... Sim. Presidente, fazer uma proposta da gente fazer as 2 sessões na parte da tarde. É o que eu estou propondo, só que por isso que eu estou falando que a gente precisaria chegar, começar ao menos 1h30. Por quê? Porque tem 2 sustentações orais às 14, para as pessoas chegarem às 14 horas, não ficar esperando meia hora a gente julgar. Claro. Pode ser? Então, nós chegamos, se vocês não concordarem, nós chegamos a 1h30 amanhã, fazemos essa pauta de amanhã, que só tem um processo pela manhã, certo? Se sobrar tempo, ainda podemos até antecipar alguns da tarde até às 14. 14 horas começamos com as sustentações orais, e aí fazemos o que restar da pauta da tarde, que são só 5 processos. Pode ser? Todo mundo entendeu? Todo mundo concorda? Então amanhã nós vamos julgar na parte da tarde, inclusive o processo da manhã. Isso, a partir das 13h30. É a minha ideia. 1h é 1.000. Poderia fazer agora, mas eu também não quero deixar vocês tão no limite assim. Né? Pode ser amanhã, tranquilo. E amanhã É melhor. sim. A gente vai ter que primeiro, não tem por que a gente... Certo? Então, amanhã a gente começa um pouco mais cedo, faz esse processo que não tem acompanhamento, nada, e aí, 14 horas, aguardamos, podemos até, se tiver tempo entre as 14 e esse que nós vamos julgar, nós podemos até antecipar algum da tarde, tá certo? Então, amanhã nos vemos... Não entendi, antecipada à tarde, como assim? Presidente? Se você chegar amanhã a 1h30 e a gente em 10 minutos julgar o seu processo, nós teremos que esperar até as 14 horas para as sustentações orais. Aí eu digo assim, eu vou antecipar o da tarde no número tal, que não tem a sustentação, obviamente. Se uma pessoa já estiver na sala de espera, a gente antecipa. Entendeu? Agora pode fazer isso, Pedro Paulo. Isso peças virtuais, antecipar o da tarde. Só para vocês que a noção de tempo e espaço é outra agora. Temos que nos adaptar a essa nova realidade virtual. Tá bom, gente? Olha, obrigada pela paciência e obrigada pelo nosso apoio, viu? Sem o qual nós não poderíamos. Presidente, apoio que falar. E aquele Bzinho foi providencial, né? O B... Deixa o apoio falar, gente. O quê? O apoio que falar. Pode falar. Porque eu preciso... presidente, gravação interrompida. Pois não, obrigada.